Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de duas características bem importantes das substâncias simples, que é a atomicidade e a alotropia. Antes da gente começar a falar dessas duas características, é bom a gente relembrar o que significa ser substância simples e substância composta e qual a diferença entre as duas. As substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico, por exemplo, o ozônio, O3. Ele é formado por um único elemento, o oxigênio, repetido 3 vezes. O enxofre S8 é um enxofre repetido 8 vezes, é só o enxofre repetido 8 vezes. Já as substâncias compostas são aquelas que têm mais elementos, 2 ou mais elementos químicos diferentes, como, por exemplo, o ácido cianídrico HCN. A gente tem o hidrogênio, carbono e nitrogênio, tem 3 elementos químicos diferentes. Dióxido de carbono, CO2, tem o carbono e o oxigênio, 2 elementos químicos diferentes. Focando agora só nas substâncias simples e estudando um pouquinho mais a fundo essas duas características que ela possui, a atomicidade e a alotropia. A atomicidade é a quantidade de vezes que o átomo se repete para formar aquela substância simples. A gente acabou de ver aqui alguns exemplos. No O3, qual a atomicidade? 3, porque o oxigênio se repete 3 vezes. No S8, qual a atomicidade? 8, porque o enxofre se repete 8 vezes. Então, identificar é bem fácil, porém, cada substância tem uma característica de atomicidade específica. A gente falou S8, só existe S8, não existe S7, não existe S5 e nem S9. Então é muito importante a gente saber qual atomicidade é mais adequada para cada tipo de elemento. As monoatômicas são os gases nobres. Faz bastante sentido os gases nobres serem monoatômicos. Eles não são os únicos elementos da tabela periódica que se satisfazem naturalmente. Naturalmente, eles já possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, sozinhos, eles já estão satisfeitos, não precisam se ligar a mais ninguém. As diatômicas, a gente vai usar o macetezinho dos gênios. Todos os gênios têm atomicidade 2, então hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Flúor, cloro, bromo e iodo não terminam com gênio, mas são todos da família dos halogênios, família 17 da tabela. Então vai ser sempre H2, N2, O2 e assim sucessivamente. A única triatômica que a gente conhece é o ozônio, O3. Tetratômicas é o fósforo, P4, que é o fósforo do tipo branco. As octatômicas é o S8, como a gente já tinha dito. E a gente tem aqueles que possuem atomicidade infinita, que são os metais, o carbono e o fósforo vermelho. O que eu quero dizer com atomicidade infinita? Tem tanto átomo ligado um ao outro, uma infinidade de átomos ligados uns aos outros, que é melhor a gente nem dizer quanto. Imagina que estranho ia ficar. Carbono 5.520. Né? Então, não são coisas que a gente está acostumado a ver. Então, a gente subentende que tem vários átomos. Pode ou não aparecer esse Nzinho do lado para indicar essa quantidade toda de átomos. Já a alotropia é uma palavra um pouco estranha, né? Ela deriva do grego e significa outra maneira, mas uma outra maneira de quê? Duas ou mais substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, O2 e O3. As duas são simples? São. As duas são formadas pelo mesmo elemento químico? Sim, o oxigênio. Então, a gente pode dizer que as duas são alótropos entre si, são variedades alotrópicas do oxigênio. Tudo bem, são duas substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, mas elas têm que diferir em quê? Ou elas vão diferir na atomicidade, ou na estrutura, ou nos dois. Por exemplo, o O2 tem atomicidade 2 e o O3 atomicidade 3, então eles já diferem na atomicidade. Além disso, eles também vão diferir na geometria. A geometria molecular do ozônio, do oxigênio é linear e do ozônio é angular, então eles diferem nas duas possibilidades. Mas se diferir só em uma, já está valendo.
A gente vai chamar a espécie menos estável de metaestável. Entre o O2 e o O3, quem vocês acham que é mais estável? O O2, graças a Deus que a gente está aí respirando esse gás oxigênio presente na atmosfera, enquanto o ozônio vai ser a nossa variedade metaestável, ou seja, menos estável. O caso mais importante de alotropia que a gente tem são os alótropos do carbono. Grafite, né, esse grafite que você usa na lapiseira, no lápis, que é a nossa aplicação mais comum do grafite. Ele é encontrado dessa forma na natureza, né, um mineral escuro. Porém, a estrutura química dele é dessa forma, é uma estrutura cíclica hexagonal em camadas, em lamelas, e ele possui atomicidade infinita. Então, é como se a gente tivesse uma infinidade de camadas, uma em cima da outra, com esses hexágonos fechados, né, esse hexagonal. O grafite ele é um excelente condutor de calor, de eletricidade. Ele pode ser usado na indústria para fazer pilhas alcalinas, lubrificantes, tinta, indústria petroquímica, indústria metalúrgica. Ele tem algumas características que são muito vantajosas para esse tipo de situação, porque ele é maleável e é quebradiço. Então, ele não é um material muito resistente. E a gente percebe isso diariamente quando usa uma lapiseira, quando usa um lápis. Quando a gente fricciona o lápis no papel, ele dá aquela esfarelada. Por que isso acontece, gente? Na hora que a gente pressiona o lápis no papel, é como se eu estivesse fazendo com que essas lamelas que estão separadas se encostassem. E as eletrosferas desses átomos de carbono também se encostem, causando uma repulsão, eletrosfera com eletrosfera, carga negativa com carga negativa, vai causar uma repulsão. O grafite é a variedade alotrópica mais estável do carbono. Por quê? Ele é mais facilmente encontrado na natureza, ele é preferencialmente formado na natureza, então a gente diz que ele é mais estável do que os outros, como, por exemplo, o diamante. É até engraçado pensar que o mesmo elemento que faz o grafite do nosso lápis, que custa R$1, também faz um dos materiais mais caros do mundo, que é o diamante. Aqui eu coloquei um diamante bruto, né, como ele é extraído. Essa daqui é a maior mina de diamante do mundo. Ela fica na Rússia. E para conseguir achar as pedras, eles vão escavando cada vez mais para dentro da terra. Essa daqui já está com 525 metros de profundidade e 1,25 quilômetros de distância. É bem grande, né? E depois dele ser retirado, o bruto dessas minas, ele pode ser lapidado e virar o que a gente tem na cabeça quando fala em diamante, que é essa pedra maravilhosa, né? A estrutura do diamante já é totalmente diferente da estrutura do grafite. Eles possuem a mesma atomicidade, o diamante também tem atomicidade infinita, igual ao grafite, só que lá o grafite tem aquelas camadas hexagonais, cíclicas, já o diamante vai ter uma estrutura química em 3D. É como se ela fosse um tetraedro, né? O carbono faz 4 ligações, e esse carbono faz com mais 4, e assim sucessivamente, formando uma grande rede cristalina. Algumas das características do carbono, do diamante, né, o carbono na forma de diamante, a dureza. A dureza é talvez a característica mais importante do diamante, é a substância de maior dureza encontrada na natureza. Quando eu digo dureza, eu quero dizer resistência ao risco. O diamante é capaz de riscar qualquer material, mas outros materiais não são capazes de riscar o diamante. Então, por mais duro que ele seja, resistente ao risco, ele é quebradiço e frágil, o que acaba contradizendo também o próprio significado do nome. Ele vem do grego e significa indomável, indestrutível, e não é bem assim, né? Não pode confundir dureza
com rigidez, né? Ele é duro, resistente ao risco, porém quebradiço e bastante frágil. Se você pega um martelo e bate em cima dessa pedra, ele vai quebrar. Pode ser usado em joias, né, que é a primeira utilidade que vem na nossa cabeça, mas ele também é muito utilizado na indústria quando você precisa fazer cortes muito precisos. Por exemplo, para você fazer a emenda de uma fibra ótica, que é um material super delicado para passagem de dados. A gente faz a clivagem, né, corta com diamante, lentes, circuitos para fazer celular, alguma coisa do tipo. E ele é muito utilizado também em perfurações de petróleo, de poços de petróleo. Então é bem interessante, as aplicabilidades do diamante vai bem além do que a gente espera, que é simplesmente uma joia, né, pela beleza dele, mas ele tem outras várias possibilidades. Um dos alótropos do carbono mais falados ultimamente é o fulereno, que é o C60. Né? Então, se a gente comparar então com o diamante grafite, que tem atomicidade infinita, o fulereno já tem 60 carbonos, a atomicidade deles é diferente. E a estrutura também é diferente. A estrutura do fulereno é uma estrutura bem diferente, digamos assim, de tudo que a gente já tinha visto e sido descoberto. Ele tem a forma de uma bola de futebol, semelhante a uma bola de futebol, com vários hexágonos e pentágonos intercalados. É bem interessante as aplicabilidades que isso daqui pode trazer, né? Quando eles descobriram esse composto, eles ganharam um prêmio Nobel por este feito, mas eu acho que ainda vem muito prêmio Nobel por aí, porque as propriedades que esse composto possui são bem específicas e dá para fazer bastante coisa com ele. Ele pode ser usado como supercondutores, ele tem muita aplicação biomédica, né, como atividade antiviral, antimicrobiana, antibactericida. Ele pode fazer a condução de algumas drogas, como, por exemplo, radioterápicos que fazem diagnóstico de câncer por imagem. Então, dentro do fulereno, se a gente coloca esse remédio dentro do fulereno, é como se a gente estivesse protegendo o corpo humano, né, o organismo dessas drogas. Então, são aplicabilidades bem interessantes. Um tipo de fulereno, que é com um átomo de nitrogênio, ele é considerado um dos materiais mais caros do mundo. Ele pode chegar a custar 584 milhões de reais a cada grama. É muito dinheiro. Hoje ele só perde para a antimatéria, que é hoje considerado o material mais caro do mundo. As propriedades dele faz com que a velocidade dos comandos das moléculas seja muito mais rápido. Então ele poderia fazer um relógio atômico que hoje cabe dentro de uma sala, caber dentro de um chip de celular. A gente consegue aí revolucionar quase que todas as indústrias pensando desse jeito, né? Mas a gente espera isso aí para o futuro. Além desses três mais importantes, que são os que mais caem nas provas, a gente tem também outros alótropos do carbono, que são os nanotubos de carbono e o grafeno. O nanotubo de carbono é como se a gente pegasse uma daquelas folhas, aquela camada de grafite, e dobrasse, né, numa forma cilíndrica. Esse material é bem duro, resistente, ele é um excelente condutor de calor e eletricidade, tem bastante aplicabilidade também. Já o grafeno, e hoje considerado o material do futuro, espera-se muito desse material, porque ele é extremamente leve, um excelente condutor de eletricidade, e ele é bem rígido e impermeável, então ele pode ter bastante aplicabilidade na construção civil, nas telecomunicações, na medicina, né? Então muito se espera desse material. Alguns outros casos de alotropia, bem menos importantes, mas que de vez em quando aparecem nas provas, é o caso do fósforo e do enxofre. O fósforo ele pode aparecer em duas situações, o fósforo branco e o fósforo vermelho.
Se vocês olharem bem, a estrutura dos dois é igual, mas o que difere é a atomicidade. O fósforo branco tem atomicidade 4, enquanto o fósforo vermelho tem atomicidade infinita. Então, é como se fosse a mesma estrutura, mas repetida indefinidamente para um lado e para o outro. O fósforo branco, ele é extremamente instável. Ele vai ser a nossa variedade meta-estável. Ele é muito instável, muito reativo, só de entrar em contato com o ar atmosférico, ele já explode. Por isso, ele é muito utilizado como bomba na faixa de Gaza. Já o fósforo vermelho, que é o que a gente está mais acostumado, é bem mais estável do que o outro. Já o enxofre também tem duas possibilidades: o rômbico, organizado dessa forma, que é o mais estável, e o monoclínico, que é o meta-estável. Eles possuem estruturas diferentes, mas a atomicidade dos dois é 8. Ok, gente? Pouquinha coisa, mas uma matéria bem importante. Beijinho, tchau, tchau.